Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa carteira de crochê com base em material sintético. Olha que graça que fica, super útil e bem prático de fazer com esse tipo de material. Então, vem que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam bem-vindos aqui no meu canal. Então, para fazer essa carteira, a gente vai utilizar essa base aqui, que é uma base própria para carteira de material sintético. Também uma alça de mão com o mesmo material, que já vem um mosquetão para a gente engatar na carteira. De fio, eu vou usar esse daqui, que é um fio Rayon Tex, de 2,5 milímetros. Ele é 100% polipropileno e a cor dele é o bege. E agulha de 3,5 milímetros. Então, a gente vai começar aqui aquecendo a pontinha do fio para não desfiar. Eu vou deixar uma quantidade aqui de uns 20 centímetros, para daí, então, começar a fazer os pontos aqui na minha base. Eu usei essa agulha aqui, 3,5 milímetros, ó, porque ela entra na furação com facilidade, tá? Então, eu venho aqui, insiro minha agulha, trago esse fio aqui pra frente. Lembrando que eu tenho que deixar essa sobra aqui atrás. Agora, eu venho aqui pro próximo ponto, insiro a agulha, trago o fio do novelo, aqui pra frente, e faço um ponto baixíssimo. Ajusto aqui, venho pro próximo ponto, próximo furo aqui da base, trago e faço ponto baixíssimo. Esse primeiro vai sempre ficar soltando, porque ele tá solto aqui atrás, né? Então, você fica regulando aqui, nesses primeiros pontinhos. Venho pro próximo, insiro, trago e tiro. Venho no próximo, insiro, trago e tiro. E eu vou fazer esses pontos baixíssimos, né? Um ponto baixíssimo para cada furo que tem nessa base de sintético, pela volta toda. Então, aqui eu já dei toda a volta fazendo pontos baixíssimos. Agora, eu venho aqui, ó, nesse cantinho, e aqui ainda falta, né? Tem um intervalo aqui entre o primeiro ponto baixíssimo e o último. Baixíssimo e o último. Então, agora eu vou tirar aqui essa agulha na laçada e vou inserir minha agulha aqui nesse último ponto baixíssimo e levar lá pra trás. E agora, eu trago esse fio aqui menor aqui pra frente. Esse fio que a gente deixou separado ali um tamanho. E trago por aqui, passando aqui dentro desse último ponto baixíssimo. Puxo todo ele. Agora, eu vou simular esse último ponto baixíssimo com esse fio. Então, eu vou passar minha agulha aqui por debaixo, aqui, ó, por dentro, né, desse ponto baixíssimo. Assim, pelos dois fiozinhos. E vou levar pra lá. E agora, eu vou retornar ele da onde ele veio. Então, eu venho aqui por baixo, ó, entro aqui. Entro com a minha agulha de baixo lá pra cima, dentro do último ponto baixíssimo. E levo esse fiozinho aqui lá pra trás. Pronto, ó, assim a gente já simulou esse último ponto baixíssimo. E agora, eu volto aqui nessa laçada e começo a fazer agora pontos baixos sobre esses pontos baixíssimos. Então, aqui eu vou fazer uma corrente para iniciar, que já vale como um ponto baixo. E no mesmo lugar aqui, por ser um canto, eu vou fazer mais um. Então, aqui, eu insiro, trago e tiro, ó. E aqui nesse outro espacinho aqui, no outro furo, no outro ponto baixíssimo, eu vou fazer mais um ponto baixo. E mais um. Então, aqui, nessa furação dessa carteira, eu vou fazer 2 pontos aqui e 2 pontos aqui. São os 2 pontos da curva aqui, tá bom? Agora, eu vou fazer no próximo ponto baixíssimo, mais um ponto baixo, sempre dentro do ponto baixíssimo aqui, ó, dentro dessa furação. Opa, faço mais um no próximo, repare como ali eu fiz um sozinho, e aqui eu tô fazendo outro ponto sozinho,
Ó, ficaram 2 aumentos, né? Que são 2 mais 2, mais aqui um sozinho, um sozinho. Agora, nesse próximo, vou colocar um aumento, que é mais um, né? Mais um ponto no mesmo lugar. Então, eu fiz um, e agora, no mesmo lugar aqui, eu insiro minha agulha, trago o fio, faço mais um ponto baixo. Ajeita aqui os pontinhos para eles não ficarem um em cima do outro. Assim. Então, recapitulando, eu fiz aqui nesses 2 pontos do canto, eu fiz um aumento, né? Que são 2 no mesmo lugar, 2 no mesmo lugar. Um sozinho, um aumento. E eu vou nessa sequência agora, de 2 sozinhos, um sozinho nesse ponto, mais um sozinho nesse ponto. E agora, no próximo ponto, um aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar. Olha lá, um sozinho, um aumento. E eu vou por toda essa lateral fazendo assim. Então, eu segui toda essa lateral, fazendo sempre 2 sozinhos para cada aumento. E aqui já coloquei, né, 2 aumentos seguidos aqui nesses pontos que ficam nos cantos dessas 2 laterais. E agora, nessa lateral menor, e nessa aqui, né, do mesmo tamanho, que são as laterais das pontas da carteira, eu vou colocar só um ponto baixo para cada ponto de base, para cada ponto baixíssimo desse. Então, eu não vou fazer aumento nas retas. Vou colocar só um ponto baixo para cada furo que tem aqui nessa base. Quando chegar aqui no canto, eu faço aqueles 2 aumentos e começo a sequência de 2 sozinhos para um aumento, até chegar aqui nesse outro canto, onde eu vou pôr nesses 2 pontos do canto, 2 aumentos, né, que são 2 para cada um, e nessa lateral menor, um ponto para cada ponto de base. Então, eu dei a volta toda assim, lembrando que aqui, nessas laterais maiores, a gente faz 2 sozinhos para cada aumento. E aqui, nas laterais menores, a gente faz um ponto para cada ponto baixíssimo que tem nessa primeira carreira de crochê. E nos cantinhos, os 2 pontos que ficam em cada canto, a gente faz de aumento, que são 2 pontos para cada um. E agora, a gente vai fechar aqui essa carreira, arrematar esse fio, para começar o trabalho aqui da parte de trás. Então, aqui eu terminei, ó, o último ponto, aumentei a laçada para não perder. Vou cortar esse fio, puxo aqui essa laçada, venho aqui de trás para frente com a agulha, nesse primeiro ponto baixo aqui dessa carreira de pontos baixos, e levo o fio lá para trás. E agora, eu vou voltar ele nesse último aqui, da onde ele veio, ó. Então, eu venho aqui com a agulha, trago esse fio aqui para trás. Pronto, assim a gente já fechou aqui. Agora, a gente precisa esconder esses 2 fiozinhos aqui por trás dos pontos. Peguei uma agulha menor aqui de crochê, você pode fazer com agulha de tapeçaria também. E vou trazer esses 2 fiozinhos aqui por dentro desses pontos, por trás deles, né? Agora, vou cortar o excesso e queimar essas 2 pontinhas aqui. Pronto. Vou reservar essa parte aqui para começar a outra parte, que a gente vai fixar aqui atrás. Então, vou iniciar aqui queimando a pontinha, faço um nó inicial e 20 correntes. Então, eu estou aqui com a minha trança, com 20 correntes, e vou fazer mais 3, totalizando 23. Essas 3 que eu tô fazendo aqui, vai ser as alcinhas de subida da carreira, tá? Então, eu vou virar e trabalhar sobre essas alcinhas aqui que tem atrás de cada corrente. Vou dar a laçada, localizo aqui, ó, primeira, segunda, terceira, venho na quarta.
insiro aqui minha agulha na quarta alcinha, trago o fio, fiquei com 3 alças na minha agulha. Vou tirar essa primeira alça sobre a segunda, fiquei com 2 alças, laço, tiro uma, laço, tiro 2. Novamente, no próximo ponto, dou laçada na agulha, insiro aqui na próxima alcinha da corrente de base, correntinha na alcinha de trás, tá? Da corrente. Trago aqui o fio, fiquei com 3 alças, tiro essa primeira alcinha aqui por debaixo dessa segunda, fiquei com 2 alças, laço, tira só uma, laço, tiro as 2. Novamente, dou a laçada, venho pro próximo ponto, inserindo a agulha aqui nessa alcinha de trás da corrente, trago aqui, tiro esse primeiro fiozinho, laço, tiro só o primeiro, laço e tiro os 2. E eu vou fazer esse padrão de pontos até o final aqui dessa trança inicial. Lembrando sempre de pegar a alcinha de trás de cada corrente. Então, eu segui aqui fazendo igual. Agora, aqui no cantinho, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Viro o trabalho. E aqui, localizando o segundo ponto de base, eu começo a fazer novamente aquele padrão. Laço, localizo aqui, ó, primeira, segunda, terceira correntinha, primeiro ponto de base e segundo. Pegando as 2 alcinhas de cima do ponto de base. Trago o fio, fiquei com 3 alças. Tiro essa primeira, laço, tiro uma, laço, tiro 2. Dou a laçada, venho pro próximo e continuo com esse mesmo padrão. E eu vou fazer agora carreiras de ida e volta dessa mesma forma. Já venho mostrar para vocês a medida e a quantidade de carreiras. Então, eu continuei nesse padrão de pontos, fazendo carreira ida e volta, e eu fiz 18 carreiras ao todo. O tamanho em centímetros ficou com 22. E de largura, 15. Agora que eu terminei aqui esse retângulo, eu vou fazer uma carreira aqui de contorno para esse retângulo, com pontos baixos. Então, eu venho aqui, ó, nesse comecinho aqui, e vou fazer aqui bem no cantinho um ponto baixo. E mais um aqui para virar bem o trabalho. Sempre nos cantos a gente vai fazer 2 pontos. E agora, aqui na reta, eu vou seguindo por aqui, fazendo pontos baixos. Dessa forma aqui. Fazendo esse contorno, né? Então, eu vou contornar aqui todo o retângulo com pontos baixos. Lembrando que nos cantinhos, eu tenho que fazer 2 para cada cantinho, 2 juntos, né? No mesmo lugar para ele fazer a curvinha. Então, eu contornei com os pontos baixos e veja como ficou aqui, ó. Do tamanho bem certinho aqui da base de material sintético que a gente vai colocar agora, fixar, né, o crochê. Então, agora eu vou fazer aqui o fechamento de carreira, dessa última carreira que a gente fez ao redor do retângulo, né, de contorno, para depois fixar aqui no sintético. Então, eu vou cortar o fio, puxo essa laçadinha aqui, venho aqui nesse primeiro ponto baixo e levo esse fio para trás. E agora, eu vou voltar com ele da onde ele veio. Então, eu venho aqui por trás, ó, dentro desse último ponto, da onde ele saiu, e vou voltar com ele aqui. Agora, eu vou esconder esse fiozinho aqui por trás. Então, com uma agulha mais fininha aqui, eu vou esconder esse fiozinho, sem puxar muito essa parte, ó, pra não deformar. Deixa ele soltinho aqui, tá? Não pode apertar muito. Corto o excesso e esquento para arrematar o fio. Agora, eu puxei aqui uma quantidade de fio, vou cortar e vou colocar aqui numa agulha de tapeçaria.
que a gente vai fazer essa união aí, né, dessas duas partes com essa agulha. Então, eu fechei aqui, esquentei aqui pra não desfiar o fio. Vou passar aqui na agulha. Devia ter passado antes, que fica mais fácil, mas deu aqui. Lembrando de você colocar aqui a parte, né, da camurça aqui pra dentro. E a gente vem aqui, ó, pegando sempre essas alcinhas aqui que estão mais próximas uma da outra, tá? Então, eu venho aqui, deixa eu aumentar a luz aqui, tá meio escuro, né? Pronto. Venho aqui, ó, de baixo pra cima, pegando as duas partes. Eu vou puxar até ficar um pedacinho aqui do fio onde eu vou arrematar depois. Agora, eu venho aqui pro próximo ponto, ó, pego um embaixo, um em cima. E aqui, ó, sempre na mesma direção, ó, vindo de baixo pra cima. Cuidando aqui pro fiozinho não escapar. Puxa mais uma costura. Venho aqui nos próximos pontos, puxo novamente. Venho no próximo. De baixo pra cima. E puxo todo o fio. E assim, ó, a costura vai ficando organizadinha. E eu vou fazer essa costura aqui igualzinha, como eu tô fazendo aqui, em toda a volta da carteira. E a costura vai ficando assim, ó, bem discreta, né? Bem costuradinha. Então, eu vou dar toda a volta assim, da mesma forma. Então, costurei toda a volta, vou cortar aqui o fio que sobrou com um espaço pra arrematar aqui. Vou fazer um nozinho aqui com esse comecinho e com o fim do fio. E vou esconder ele aqui por dentro. Então, eu peguei aqui essa agulha novamente, essa pequenininha, pra puxar esses dois fiozinhos aqui pra dentro. E eu vou trazer eles aqui pra fora também, ó, porque eu quero arrematar eles esquentando. Então, eu vou cortar aqui bem rente. Como não dá pra gente esquentar lá por dentro, a gente vai esquentar aqui por fora. E agora, pra finalizar, eu vou colocar aqui, né, costurar esses botõezinhos imantados, um de cada lado, pra ser o fecho da carteira. Inclusive, eu já tenho aqui no canal um vídeo onde eu ensino a costurar, né, esse tipo de botão imantado em bolsa de crochê, para ele ficar bem seguro e bem discreta a costura. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, agora eu já costurei os botões imantados e olha que boa que fica essa carteira, gente. Super útil, né? E bem fácil de fazer com esse tipo de material. E para agregar ainda mais valor, eu coloquei a alça de mão aqui, com o mesmo material, né, de sintético, com esse mosquetãozinho aqui. A gente só engata aqui no crochê e tá pronto. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de me deixar o seu like e me contar aqui também nos comentários o que você achou desse modelo de carteira. E até a próxima aula. Beijo!